Fala, minha galera, boa noite, bom dia ou boa tarde. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo aí. Depois de uma temporada fora das redes sociais, galerinha, Trader bem aqui voltando. E a gente vai falar hoje, quero bater um papo com vocês, pra gente se conectar aí de uma certa forma, depois de muito tempo fora das câmeras, fora aí das redes sociais. A gente vem hoje falar um pouco aqui sobre o que o TraderB anda fazendo, qual é que está sendo a visão dele com relação ao mercado. Afinal de contas, o que o mercado fez com o TraderB? Jogou ele fora do mercado, ele não opera mais, ele desistiu, ele quebrou, o que aconteceu com ele? Então fica desse vídeo aí. E aqui dentro a gente vai passar insight aí para você que ainda está na luta, para você que ainda está nessa situação aí de ganho, perdo, e enfim, para você que está sempre na luta em busca de conhecimento, em busca de resultados dentro do day trade. Vocês vêem na minha tela aí exatamente USATech, né? É um ativo americano da bolsa Nasdaq. USATech é um ativo futuro, né? Assim como a gente tem o mini índice no Brasil, a gente tem esse ativo futuro lá dentro da Nasdaq. Hoje é o meu principal ativo, e somente ele, mais nada, que eu opero dentro da bolsa. Hoje eu não opero mais B3. Estou há um bom tempo aí, praticamente esse ano. Eu acho que, se não me falha a memória, eu não operei B3 esse ano ainda. E por que minha mudança? Em alguns vídeos aí eu tenho falado para vocês. Em alguns vídeos que eu fiz esse ano, fiz pouco vídeo esse ano, mas eu falei que a minha mudança era simplesmente por conta de que o real estava desvalorizado e que o dólar tinha valorizado demais. E isso fez com que eu mudasse muitos conceitos que eu tinha ali, logo ali atrás, com relação a operar. E mudasse conceitos que eu tinha a respeito de mim mesmo, inclusive, né? Então, a gente vai bater um papo. Esse mercado ele vai abrir daqui a pouquinho. O que eu tenho para vocês aqui hoje como aprendizagem? Quem fica aí vai pegar a dica, né? O que um trader precisa para se manter no mercado, para viver de mercado, mesmo que você esteja começando hoje, você precisa do quê? Você precisa de ter um ponto. Você precisa de ter um ponto de partida. Hoje eu não sei qual é o seu nível de conhecimento, não sei onde que você está. Na tela eu tenho aqui para vocês, ó, ponto de partida, alvo e alvo. Mas por que, Trader Bem, que você colocou isso daí? Está escrito na tela, isso mesmo, está escrito na tela, está sendo repassado aí para a tela de quem estiver assistindo. Hoje é 5/5/2025, o mercado vai abrir. Daqui a um minuto aí o mercado vai abrir. Eu vou narrar esse mercado, eu não vou operar esse mercado, eu vou apenas narrar e a gente vai batendo um papo aqui. E eu vou passando a minha visão para vocês do que eu vejo nesse mercado. Por que a gente tem um alvo aqui e por que a gente tem um alvo aqui com um ponto de partida aqui? Nem vou precisar responder, vocês estão vendo na tela por que o ponto de partida é ali, né? Então a gente tem ali, o mercado abre exatamente no ponto de partida. E qual é o papo que eu quero trazer para vocês aqui? O papo que eu quero trazer para vocês é o seguinte, galera. O mercado abriu no ponto de partida. Esse candle não ultrapassou o meu ponto de partida azul, não fez fechamento acima, eu tenho uma decisão que eu tomaria se eu fosse operar. Esse mercado, ele é um mercado que num contexto um pouquinho mais geral ali, eu sei o que ele está fazendo. Então isso é importante. Essa é a parte da análise técnica, né? Aquela teoria de Dow que eu tanto falava para vocês dentro da B3, que independente o que eu esteja operando, eu vou ter que operar ela, né? Eu vou ter que operar ela, eu vou ter que estar com ela na cabeça e vou ter que estar executando tudo conforme ali o que ela me mostra. Então ali, esse ponto de partida vai ter o exato momento que eu vou ter que tomar uma decisão nesse ponto de partida, tá? E quando essa decisão for tomada, eu preciso assumir o risco, né?
falando-se de operacional, falando-se de gerenciamento, falando-se de ideia de mercado. No ponto de partida, eu sempre vou ter a minha decisão. No ponto de partida, eu sempre vou saber o que eu vou fazer. Por que que ele é o ponto de partida? Porque dentro desse ponto de partida, eu já fiz um estudo antes, né? Meia hora antes do mercado reabrir aí, eu já tinha o que eu queria fazer. Ao longo do tempo, isso é o que vai te tornar assertivo, profissional e que vai te trazer qualidade operacional. É quando você sabe que o mercado ele não é exato, mas que se você tiver o conhecimento certo, você vai conseguir sobreviver e viver do mercado. E o que eu quero trazer para vocês dentro desse pequeno vídeo, há um tempo já não gravo, não estou gravando mais para o YouTube, mas eu fiz questão de colocar um curso aí para vocês gratuito dentro do canal. Então, se você vai ver esse vídeo aqui pela primeira vez no meu canal, procura aí que tem uma playlist aí, tem uma sequência de vídeo. Todos os últimos vídeos que foi publicado meu, eu não vinha para falar de conhecimento da forma que eu estou falando aqui. É de fato um curso, é um curso gratuito que eu estou dando para quem participar do meu canal aí. Então, se você chega aí no meu canal, faz o seguinte, cara. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando, que não consegue pagar um curso de day trade. Veja você mesmo e vê se de lá você tira alguma coisa que possa ser aproveitado dentro do teu operacional. Isso que eu fiz foi de todo o coração. Isso que eu fiz foi uma contribuição por não poder mais estar todo dia dentro do mercado com vocês aqui, fazendo aqueles vídeos, mostrando resultado. Porque eu estou num processo de mudança muito forte de mindset. E estou num processo muito forte de entendimento de mercado, de entendimento de poder falar para as pessoas de fato o que é day trade, né? Eu tenho muitos vídeos aí, é um canal que tem muito vídeo que não tem muitos seguidores. Nós somos poucos seguidores aí dentro. Mas por quê? Porque as minhas promessas aí, eu não faço promessa falsa, eu não faço promessa para enganar ninguém. Então por isso as pessoas aí acabam, alguns, né, ficando aí falando, cara, esse canal é muito simples, esse canal é muito básico, eu quero algo muito mais avançado. E o avançado não existe. O avançado só está na cabeça de quem acha que vai encontrar algo que ele vai ver 2 ou 3 vídeos na internet e vai conseguir operar. Essa é uma grande realidade, é algo que não é legal de se falar, mas que não é legal de se ouvir, perdão, mas que do meu ponto de vista hoje, no meu estágio hoje, é legal de se falar, para que eu possa ter o quê? Possa ter a cabeça limpa, a mente livre, para poder estar dentro aqui do canal falando de day trade para vocês. Vamos lá, para quem opera B3 sabe muito bem como que a B3 é. A B3 é ruim, é horrível, porque tu deixou de operar ela. Não, é porque dentro da B3, quando você quer buscar um valor maior, né, vamos dizer metas maiores ali, se você estiver operando com o seu próprio capital, se você não estiver operando aí por uma mesa, e as mesas no Brasil, elas são complicadas quando se trata de B3, né? É bem complicado, essa é a verdade. Por conta de imagem, por uma série de outras coisas que é um assunto para um outro vídeo, se me der vontade de fazer ali. Então, galera, o que que acontece? Se aqui é o ponto de partida, né? Ponto de partida, eliminação desse candle aqui, você já tem venda, tá? Tem venda com alvo onde? Eliminando esse candle, você tem venda com esse alvo aqui. Incrível, né? Ninguém quer muito acreditar, mas é real, tá? Eliminação desse candle com confirmação, alvo aqui, stop tá onde? Tá na linha azul ali. Nossa, mas é grande. Você pode ter, deixa eu tentar tirar. Então aqui o ponto de partida, você já viu, aconteceu de fato, rompimento. Deixa eu trazer aqui, tirar. Deixa eu tentar pegar isso daqui, tirar daqui, galera. Poxa, perdi. O que ocorre aqui? Ainda bem que eu não estou operando, porque eu já me estresso quando acontece esses BOzinhos. Tá meio que travando aqui. Ó, o nosso ponto de partida, ele já veio. Esse candle fechando abaixo desse próximo cara, pela minha análise aqui, ó, mercado que teve uma queda bastante grande aqui, isso aqui dá muita grana, aqui você opera dentro
dentro dessa plataforma, né? Para muitos que não conhecem, para outras já conhecem, é o MetaTrader 5. Aqui você consegue mexer aqui, ó. Para quem opera com isso daqui, galera, ó, opera com, geralmente você vai operar aqui bem leve, tá? Vai operar tipo, vamos diminuir aqui para 10, né? Você colocou aqui uma entrada de 10, ele acabou de te ativar na tua venda aqui, né? Fez a eliminação desse candle, teu stop pode estar aqui atrás, o mais seguro é aqui atrás, tá? Atrás desses 3 candles aqui tá teu stop. Se você tiver aqui pensando aqui sendo o ponto de partida, você tem um alvo para cá. Tá, e esse outro alvo de cima, Trader Bem? Esse outro alvo de cima seria numa seguinte situação, se esse cara de início tivesse feito rompimento do ponto da linha azul lá, que eu coloquei para vocês, tá? Que eu deixei desenhado na tela aí. Isso daqui é o que faz um trader, com paciência, com resiliência, sem empolgação, com objetividade. Você decide fazer a sua operação e você decide até onde você está condicionado a perder. Isso, lógico, dentro de um gerenciamento. Você tem que ter gerenciamento para isso. E você decide o que você quer ganhar. Nessa operação aqui, que para mim é vendedora, para muitos de vocês pode ser que vocês não estejam conseguindo ver isso, mas para mim aqui, se de fato eu estivesse operando no momento, eu teria sim feito essa venda aqui, ó. Meu stop estaria aqui atrás dessa linha azul. E eu vou bater um papo com vocês e a gente vai ver o que aconteceria, se eu levaria loss ou se eu levaria ganho, né? O que aconteceria com a operação do Trader Bem. Aqui realmente eu teria vendido, ele estaria voltando aqui contra mim agora no momento, né? Meu stop estaria aqui atrás, ó. Tá? Stop aqui atrás. Eu vou até escrever aqui para vocês. Ó, stop aqui atrás, ó. Nossa, mas é grande. É o que oferece. Stop. O stop teria que estar ali atrás, ó. Vamos colocar ele branco, galera, para ficar bacana. Tá ele branco. Ó, stop tá na linha azul. Nossa, mas ele tá indo contra você ali, vai te pegar. Não tem problema. A minha decisão aí, de fato, era vendedora, tá? Venderia aqui, estaria levando aí um calorzinho aí, mas com meu stop aqui, ó. Meu stopzinho aqui, ó. Daqui eu não deixaria passar. Isso é o que faz um profissional, independente de qual ativo ele esteja operando. Mas claro, quando você decide, no meu caso hoje eu opero apenas esse ativo, né? Hoje eu opero apenas Usatech. Apenas esse ativo da Nasdaq. Então, com isso você vai ganhando, né, uma certa habilidade. Quando você tem um operacional, você vai passar pelo processo de adaptação desse operacional, entendimento do ativo, para que você possa aí, a partir de então, conseguir operar o mercado, né, com embasamento, com técnica. E é isso que vai fazer você ter resultado. Não diferente disso, na B3 também é assim, né? Você vai ter que entender a movimentação do mini índice, né? Seja do mini índice, seja do mini dólar. A gente sabe que é um mercado que movimenta bem, inclusive a B3. Porém, quando se fala na questão de resultados, né? Resultados, principalmente aqui no Brasil, a gente tem muita questão da galera que mostra muito boleta alta aí, né? Mostra resultados como 2, 3 mil, 5 mil, 6 mil reais por dia para a pessoa que está entrando na bolsa, né? Que está chegando na bolsa. A pessoa começa a pensar aquele resultado como algo que ela vai atingir rápido, né? E aí, na contrapartida, a gente sabe que a gente não consegue fazer ali 3, 4 mil com 2 mil na conta. Isso não é viável, isso não conta. Para você fazer ali aquele resultado de 2, 3, 4 mil, você precisa ter uma conta aí. Eu vou colocar num risco muito grande você ter uma conta pelo menos de 10 mil reais. Você fazer aí 2 mil, 3 mil reais. Você precisa ter uma conta de 10 mil reais. Ah não, mas eu já fiz com 5 mil. Beleza. Aqui eu não chego, eu não faço crítica
do que é possível dentro do day trade. Eu quero só trazer à luz do normal, tá? O que é normal, com todas as dificuldades que a gente sabe que tem no day trade, porque o day trade ele não é só técnica, o day trade é técnica e é emocional e técnica. Se você tiver um desses dois elementos, um apenas, você perde. Se você tiver os dois, aí você começa a entrar no jogo para possível ganhos. Só que você precisa entender que isso é real. Você precisa saber que isso que eu estou te falando aqui é tão real como amanhã você vai operar na B3. E se você tiver 3 mil, 4 mil, você não vai conseguir dobrar esse valor amanhã. E se você fizer isso, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu quero te avisar que é fora da realidade. Foi sorte não operacional, tá? E por mais que isso deixe muita gente chateado, é uma realidade. A decisão de vir hoje tá operando esses primeiros 6 meses, aí 5 meses, né, caminhando para 6 meses, o mercado americano tá muito voltado ali em cima da realidade do que eu queria financeiramente e que eu não estava conseguindo na B3. Sendo sincero, com o meu operacional, eu fazia bastante trade assertivo, fazia trade que até caminhava no rumo do que eu queria, mas eu estava sempre ali, por exemplo, queria ali fazer R$1.500, chegava em 1.000, 1.100, travava e não conseguia mais evoluir a partir dali. Poxa, já é muita grana para muitos, né? Mas o que eu queria no momento ali não era aquilo, eu queria algo a mais do que o proposto ali, eu queria algo a mais do que o que o mercado estava me oferecendo. Então foi isso que me fez vir para o mercado americano. Hoje eu não opero capital próprio, eu opero mesa, só opero mesa proprietária aí. Como vocês sabem, eu mostrei aí no canal, tem aprovação aí de 2 mesas, né? Aliás, de 2 mesas, contas mais do que isso. A gente conseguiu aprovar e são as contas que são trabalhadas hoje. Mas com relação a operar o meu capital, né? Operar o capital próprio na bolsa americana, nos futuros americanos, é porque o que vai acontecer? Você vai ficar muito pequeno diante do mercado. Quando eu falo pequeno, é na questão de capital mesmo. Se eu estou falando para você fazer aí R$2.000, seria interessante você ter na B3 uma conta de 10 mil. Então você começa a imaginar aí que para você fazer $500, $1.000, quantos dólares você precisaria ter, né? Em uma conta real. Então por isso a opção mais viável para mim que eu encontrei foi de fato mesa. Eu tenho conta em 2 mesas e eu já mostrei aí a aprovação delas na época para vocês, e é isso que hoje eu vivo. A realidade que hoje eu vivo é essa, e me sinto confortável diante dessa situação. Me sinto confortável por quê? Me sinto confortável porque quando você opera se você consegue diminuir a pressão que está em cima de você, né? Você consegue ter melhores visões de mercado, consegue administrar, né? Administrar ganhos e gerenciar perdas também. Isso é importante, não existe um sem o outro, tá? Gerenciar ganhos e gerenciar perdas também, tá? É assim que funciona. E hoje eu realmente não me vejo mais operando B3, realmente não me vejo. Acho que estou no mercado que já me satisfaz ali e que eu não tenho motivos, né, para sair desse mercado. Galera, é o seguinte, ó, a gente vê aqui o mercado andando contra. Vou ver se eu consigo tirar isso daqui para vocês observar melhor até. Esse ponto de partida aqui, ele já foi para nós, então não está adiantando muita coisa mais ele aqui. Vou ver se eu consigo. Opa, consegui. Ponto de partida. Sai daí, trem. Só pegar aqui. Ó, o meu stop tá atrás da linha azul, tá? Ali tá o meu stop, a paralisação dessa operação. Por quê? Esse mercado, ele tá numa meio que acumulação aqui. Vocês veem que ele tá meio que numa acumulação. Então, quando esse mercado abriu, né, o ponto de partida ele estava aqui, ele já deu uma venda, tá? Ele pagou inclusive uma venda aqui, né?
não pagou alvo, mas pagou uma venda. Então, possivelmente, esse mercado venha o quê? Venha, de fato, talvez estopar ou talvez não. Talvez estopar ou talvez não. Se ele retornar com possibilidade de força, ele vai pagar esse alvo. Por incrível que pareça, com 0,10 nesse ativo aqui, vocês não têm noção, tá? Quanto que daria aqui, ele vindo até a metade, ele vindo até esse fundo, ele já daria muito, né? Mesmo sendo daqui. Então, possivelmente, eu não tenho isso, não tenho como afirmar isso, mas aqui ele deve estar andando já contra aqui uns 400, 350 a 400 dólares. Esse stop aqui no total daria ali uma média de uns 600 dólares, tá? Esse stop, caso ele pegue aqui, daria essa média aí de uns 600 dólares. Então, a minha ideia de trazer esse vídeo para vocês foi muito mesmo com relação a mostrar para vocês aí que ele é um mercado que você consegue operar, né? Mesmo aí depois que você chegue do trabalho, né? Que a gente sabe que muitas pessoas, eles batalham aí pela vida e querem o day trade como algo a mais, né? Algo a mais. Então, mesmo você depois chegando do trabalho aí, esse mercado ele tem possibilidade, ele te traz a opção de você operar à noite. Isso que é bacana. Claro que as melhores movimentação desse mercado, sim, é durante o dia, né? Como nem precisa se falar, tá na tela aí, vocês veem que durante o dia tem movimentação muito boa aqui, né? Tem movimentação uma operação dessa daqui é uma operação ricaça, né? Você pega uma operação dessa, você tá feito na fita. Esse mercado é um mercado que quase nunca ele nega, mas ele faz os pullbacks certinho. Quando eles estão de um lado, você pode ver que eles fazem os pullbacks certinho. Então, por isso, é esse motivo de eu estopar aqui, né? Se eu estivesse operando, eu de fato teria feito essa venda e eu estoparia de fato aqui numa visão mais técnica. Daqui eu não deixaria passar, aceitaria o stop e esperaria a próxima operação para tirar o loss caso levasse, ou seguraria até lá. Caso ele volte aqui, eu pegaria no mínimo a metade desse alvo, né? A metade desse alvo, que ficaria mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui assim, ó. Nessa parte bem aqui assim, ó. Ó, tá vendo essa liquidez zona aqui, ó? Tem uma liquidez aqui bacana, né? Então eu pegaria pelo menos, vou tirar aqui, excluir esse ponto de partida, que ele já não é mais interessante para nós. Pegaria pelo menos essa liquidez aqui, ó. Existe uma liquidez aqui que, caso esse cara retorne ali, no momento que ele retornar, ele busca ela, tá? Faz tentativa de rompimento desse fundo, né? Vou colocar aqui de uma outra cor aqui, de uma cor bacana aqui. Buscaria ali provavelmente esse alvo aqui, já ficaria satisfeito. O que acontece nesse mercado? Existe uma liquidez aqui, né? Quando ele arrumou aqui essa projeçãozinha de alta, então esse cara ele tem essa liquidez para ser buscada. Inclusive eu pensei que ele buscasse rápido ela aqui, né? Um alvo total aqui, um reteste nesse ponto, né? É um ponto bastante forte esse ponto aqui, e é um ponto que ele gosta bastante de visitar, né? Você vê que ele visitou aqui uma vez, ó, ele faz essa repetição dessa operação que eu tô falando aqui. Possivelmente eu teria pego ela na raiz. Mesmo assim, meu stop estaria ali realmente. É por conta de que esse mercado, se você observar, ó, você tem aqui os principais, né? Você teria aqui no passado seus principais fundos e ele estaria numa meio que uma acumulação, né? Então, quando ele vem aqui, ó, que toca essa parte toda, toca essa parte aqui, ó, ele faz o a mais, né? Ó, ele busca toda a liquidez, né? Estopa todo mundo que estava comprado aqui para depois mostrar força aqui, ó. E aí continuar. Aqui, por que aqui é bastante proveniente você operar bastante técnico, e aí por isso você tem que operar pequeno, você tem que operar com sabedoria. Por conta daqui, ó, você vê que aqui esse cara mostra a força. Se você compra aqui, você não estaria errado, você não estaria comprando no topo, você estaria comprando muito próximo aqui desse fundo, você teria que segurar de fato seu stop aqui atrás, ó. É a mesma situação dessa operação. Essa operação, eu vendendo aqui, meu stop técnico tem que segurar lá atrás pelo seguinte, porque ele pode aproximar lá, tá? Aproximar e voltar para entregar. E se você ficar assustado, você pode tomar loss,
né? Você pode tomar loss. Aqui de fato você tem que comprar. Se você para quem comprou aqui, o stop tem que estar aqui, ó. Se possível até atrás desse aqui um pouquinho. Ai, mas está grande. É opcional, você tem a opção de não entrar e esperar algo melhor. Mas se você pensar nessa operação, que mesmo colocando atrás desse candle que gatilhou essa compra, ele teve uma alta absurda, né? Então você teve um ganho absurdo, bem parecido com essa operação aqui do ponto de partida, onde eu venderia de fato aqui, onde eu falei para vocês, e buscaria no mínimo esse alvo, com o alvo total aqui, estaria satisfeito, não precisaria operar. É ponto de vista. Hoje eu vejo muito o mercado como, se alguém me pedisse para definir, né? Se eu tiver vindo um projeto um dia com relação a esse mercado, eu não sei se eu vou fazer ainda isso, não sei, sinceramente, mas eu tenho muito um chamado para tentar estar com pessoas, para tentar o que me motiva muito é contato com pessoas, né? E nos últimos 6 meses eu tenho me afastado muito, tenho ficado bastante sozinho, e isso me dói bastante, para ser sincero com vocês, me dói bastante, porque eu sou uma pessoa de relacionamento, eu gosto muito de estar com pessoas, de conversar com pessoas, de estar sempre tentando ajudar de uma certa forma. Então, caso eu venha futuramente ter algum projeto, cara, eu tenho um nome na minha cabeça certinho. Pra mim, tudo hoje é mapa. Você tem que ter o mapa do local. Você tem que ter o mapa. Então, eu diria pra você que se você tá na dificuldade, iniciando, ou se você tá há muito tempo aí no mercado e vem tendo problemas, eu te falaria que você precisa de um map trade vencedor. Você precisa pensar com a cabeça de um cara que sabe para onde vai, mas que não tem pressa. Um dos maiores erros, se não o maior erro, de quem opera, de quem tenta virar trader, que sempre, eu falaria em 90% de chance de dar errado, é porque você vem para o mercado com o dinheiro que você não poderia colocar no mercado. Você vem para o mercado com a ansiedade de que em 2 meses, 3 meses, você vai resolver sua vida financeira do mercado. E não é assim. Não é assim. Por mais que eu ou qualquer outra pessoa tente passar tudo que é feito para ter resultado, mesmo assim ainda não é suficiente, porque uma coisa é eu te passar, uma coisa é outra pessoa que opera há muito tempo te passar, uma outra coisa é você executar. Então, tá muito além do que a gente possa controlar. Nossas emoções, né? As nossas emoções, elas gritam e fazem com que a gente tome decisões erradas na hora errada, e o nosso emocional, ele não quer que você ou eu tenha uma evolução, que você consiga se sobressair assim de uma situação, por exemplo, financeira. Todo mundo que está no day trade, ele está buscando o lado financeiro, a melhoria no lado financeiro. E as nossas emoções, elas não querem deixar que isso aconteça, porque uma coisa é você ver as outras pessoas fazer, uma outra coisa é você fazer. Então nós somos dominados ali pela nossa cabeça, pela nossa mente, pelas nossas necessidades. Então quando você fala para você que não consegue operar, já era. Você está fadado a não conseguir, porque se tem uma única pessoa que tem que falar isso para você, para que dê certo, é você mesmo. E você falou que dá errado. Você falou que o day trade é uma fraude. Você falou para si aquela ideia. Então, possivelmente, você não vai conseguir. Não é papo de positividade. Não é papo de sorte. É papo de você aceitar a entrar num processo que você, independente do resultado, você vai executar aquilo que foi te mostrado
que funciona. Aquilo que te colocaram como um mapa. Então, mapa trade vencedor é isso. É você executar o que foi te ensinado de forma objetiva, clara, direta e com frieza. Por que a frieza? A frieza vem do lado do mindset. Tem uma aula de mindset aí no canal. E ali eu falo o que realmente acontece. Acontece comigo, acontece com você, acontece com quem está na frente de um gráfico desse aí. Muitas das vezes o cara é um cara, sua cabeça está vencedora, eu vou vencer porque eu quero vencer, mas às vezes você está amarrado, né, em algo pequeno, tá? Em algo pequeno, às vezes é o orgulho, às vezes é o medo, né? Às vezes é a falta de humildade, né? Porque nós, é normal, nós pessoas, a gente ser falho, a gente falha. Quando a gente falha com as pessoas, a gente falha com a gente também. Ninguém falha com a outra pessoa porque quis falhar. Você falha porque você passou ali por uma situação que você ficou frágil e você tomou uma decisão errada, na hora errada, tá? Então, quando a gente fala de procrastinação, quando a gente fala de estado emocional, a gente está falando disso, das possibilidades existentes entre você falhar com você mesmo e aí você levar pessoas com você ali, entendeu? Por exemplo, eu estou aqui com vocês e eu acabei lá nesse candle aqui falando, cara, a eliminação desse candle eu queria venda e eu operando, se eu estivesse operando aqui, imagina que você está comigo aqui do meu lado no computador, simplesmente você não tinha uma decisão própria e você vendeu comigo aqui, ó. Olha que o que eu te levei. Eu te levei rodar, né? Rodar para trás aqui, ó. Rodar negativo. Só que qual a minha diferença da diferença de outras pessoas, ou até fazendo aí uma analogia, se você tivesse comigo aqui, é porque se eu falasse que queria vender aqui e você simplesmente falasse que queria comprar, nós tínhamos divergência de opinião. Então eu estaria rodando negativo e se você tivesse comprado, você estaria rodando positivo. Agora a pergunta que eu te faço, no meio desse caminho, quem está certo e quem está errado? Você pode me falar, se você vendeu, você está errado. E aí eu posso te retrucar, mas a operação não terminou para mim porque eu não fui estopado. Então o day trade ele vai te trazer muito esse debate. E quando esse debate seu, a sua decisão, você fica comparando ela com a decisão do outro, até que até aí ainda não está tudo perdido. Tudo vai se perder quando você próprio tomar uma decisão e depois mudar essa decisão antes que aconteça o motivo pelo qual você tomou aquela decisão. Então, se eu pensei em vender aqui, executei, a minha opção é sair aqui. É claro, daqui eu não vou deixar passar, meu stop está aqui, a palavra está aqui. Passou aqui, estopou. Vai o quê? Vai parar, analisar o que eu fiz de errado, por que eu levei esse stop. Agora, até então, eu não fui estopado. Se eu não fui estopado, eu não vou sair agora, porque digamos que você tivesse comigo, tivesse comprado aqui, você, ó, tô ganhando, tu tá perdendo, então eu não vou sair por esse motivo, eu vou sair pelo motivo do stop. Eu tenho que sair pelo motivo do stop e não pelo motivo da pressão, não pelo motivo do meu achar, porque aí é onde todas, aí eu já generalizo e me incluo na mesma equipe. É onde todas as pessoas perdem no day trade quando elas tomam uma decisão e não assumem ela. A mesma situação é bem clara. Se você entrar numa operação, você tem que ter um ponto de estopar. Você não pode deixar ser stop, você não pode deixar contra você porque você quer acertar. Você só entra numa operação quando você tem definido o lugar onde vai estopar e também o lugar onde você vai ganhar. Então essa operação eu tenho aqui 2 pontos de possível ganho.
eu tenho um ponto aqui que eu marquei para vocês, que é a busca dessas liquidez aqui, para mim sair fora da operação caso ela venha a meu favor, ou eu tenho o alvo completão. Eu vou dizer, cara, eu não sei como é que ele vai chegar aqui, se de repente ele chegar com bastante força, eu poderia simplesmente controlar o meu stop, né? Digamos que se chega aqui no meu alvo e eu não quero sair da operação, eu teria o quê? O poder de colocar no zero. Se voltasse eu não ganharia nada, mas também não perdia e buscaria o alvo todo. Ou buscaria tudo, o alvo todo, que seria vir até o toque daqui onde está a palavra alvo. Então essa é a minha ideia de trazer uma narração do mercado, dando eu a minha opinião ali, encarando a realidade, que é a realidade que você vai ter que encarar todo dia para estar no mercado, é a realidade que eu encaro, é de tomada de decisão, porque não é uma situação única. Não é, eu sou o cara mais técnico do mundo. Tá, você é técnico, mas se você não tiver decisão, você não entra. E se você não entra, você não ganha. Mas também você não perde. Mas aí você não tem que estar na profissão de trader. Trader é o que? Assumir risco, controlar esse risco após as suas decisões. O que é isso? Gerenciamento. Gerenciamento está incluso em quê? Em ter um ponto para você comprar ou vender, e ter um topo para estopar, ter um topo para ganhar. E se você quiser acrescentar o ganho, você tem que acrescentar com controle. Eu quero acrescentar meu ganho, mas eu vou já começar. Cara, andou $300 a meu favor. Então calma lá, se andou 300 a meu favor, eu só aceito perder 200 agora. $100 eu quero estar na minha carteira. Que dinheiro bom é dinheiro na carteira. Dinheiro bom não é dinheiro no gráfico, é dinheiro na carteira. Você tem que pensar nisso. É assim que você tem que pensar. Ah não, mas se começar a voltar ali, cara, se não chegou no teu stop, tu não faz nada. Se não chegou no teu stop, tua decisão é a primeira. E se você começar a ter a certeza que está errado, espera. Mesmo assim tu vai esperar ser estopado. Por quê? O mercado, ele não é do jeito que as pessoas pensam que ele é. O mercado, ele é traiçoeiro. Então se você teve a visão de comprar, segura tua compra. Contanto que o teu stop esteja no local certo. Se você tomou a decisão de vender, segura a tua venda. Contanto que o stop esteja no lugar certo. Quando começar a andar a seu favor, aí você começa a poder ter o poder de decidir. Decidir que não vai mais perder e decidir que vai se proteger. Esse é o segredo. Junto com o quê? Junto com o que eu mais falei nesses mais de 200 vídeos que tem no canal. Se você não sabe por que está vendendo, você não sabe por que você está operando, você não tem que estar no mercado, porque você vai perder. Se você não sabe por que você comprou, você não pode estar no mercado. Por que tu vendeu então ali, Trader Ben? No teu pensamento, tu não está operando, mas tu falou que venda aqui. Simples, eu vendi porque eu tenho força vendedora suficiente para confirmar a minha venda e esperar o meu stop técnico atrás do topo. Pronto, tá decidido. Se der stop, tá tudo certo. Tá tudo certo. Nossa, mas é assim, é assim. É assim, se você vai tomar uma decisão, você precisa assumir ela com responsabilidade. E responsabilidade é não mudar de lado assim tão rápido, a não ser que você for estopado. Aí você espera, reanalisa, reprocessa tudo e refaz. É assim que opera. Qualquer coisa fora disso, a partir do momento que você não assume, você não está no caminho certo. Isso eu posso te falar. Não adianta. Se você não assume o que você faz, com conhecimento, é claro, você está sendo bobo. Está perdendo tempo. E tempo é muito mais valioso que dinheiro. Porque dinheiro você perde, depois você ganha. E tempo, uma vez perdido, você não recupera. Eu tô aqui, galera, vai ficar grande o vídeo, mas eu não tô nem esquentando a cabeça. No máximo 1 hora vai ficar esse vídeo. Eu vou aguentar falar aqui no máximo 1 hora. Mas eu vou continuar falando com vocês. Cara, se você tem um sonho, seja você rapaz ou você moça, continua com ele. Mas saiba hoje que somente você
é responsável pelos seus resultados. E que se você não assumir definitivamente o BO de estar no mercado, o porquê que você quer o mercado, se você não assumir isso com muita força, o mercado vai te ejetar para fora. E não só o mercado, qualquer outra coisa que você faça na vida, você tem que chegar e assumir. Cara, assumir que eu errei, assumir que eu não fui profissional, assumir que eu não me dediquei, assumir que eu não pratiquei o que me foi ensinado. Isso daí é crescimento, porque no mercado, principalmente nesse mercado de day trade, quando você não ganha, você no mínimo tem que aprender. O que não é ganho tem que ser no mínimo lição para você ou para mim, ou para qualquer um que está dentro do mercado. E no mercado só fica aqueles que têm propósito. Não adianta. É assim que é, e eu nem você vai mudar essa realidade. Então aí, ó, operaçãozinha bem amarrada, galera. Tô começando a secar minha boca aqui, não trouxe água aqui para dentro. E possivelmente ele vai o que? Vai retestar lá de novo. Pode ser que passe. Se esse cara passar, no momento que ele passar do meu stop, aí sim ele vai andar bastante para cima, podendo vir aqui assim, mais ou menos, ó. Aqui eu não tenho aqui o alvo completo, e aí eu não coloquei o segundo alvo, que seria a busca de liquidez aqui. Então, do outro lado, a mesma coisa. A partir do momento que ele me estopar, se ele estopar, ele vai entrar força suficiente para vir até aqui assim, mais ou menos, ó. Bem essas liquidez aqui é o que ele vai buscar, para depois vir fazendo um pullbackzinho de queda, caso ele confirme e passe me estopando aqui atrás da linha azul. Essa linha azul, ela está bem localizada para ser respeitada, mas o mercado, ele não, ninguém manda nele, vocês sabem, quem já opera, quem está chegando no momento, iniciando aí, tem que entender isso, tá? Que o mercado não é a gente que manda nele, ele tem vida própria. A gente só toma decisão quando a gente acerta. Ele parece ser muito bonzinho com a gente, mas quando a gente erra, ele não dispensa, tá? É simples assim. Essa é a realidade. E com um tempinho que eu tenho de mercado, ninguém nunca conseguiu mudar ela. Todas as vezes que eu acertei a operação, quanto menos tempo eu tinha de mercado, mais eu achava que o mercado era bonzinho. Quando eu errava a operação, eu bati o desespero. Bati o desespero porque eu falava, eu não posso perder, por algum motivo eu colocava na minha cabeça que eu não podia perder, e aquilo me dava dois prejuízos. Me dava um prejuízo financeiro, na perda, no loss, e me dava um prejuízo mental. Desses dois, o pior é o mental, para quem quer seguir operando. Porque vai chegar numa hora que você vai se convencer de que o mercado não é para você, e de que tudo isso daqui é uma fraude, de que tudo isso daqui é uma enganação, e você vai simplesmente voltar para onde você veio, que é para o ponto zero. E aí você nunca vai se tornar aquilo que você achou que um dia queria, porque se você de fato quiser, você vai se tornar. É simples assim, sem muita enrolação. É simples assim. Se você definiu que vai se tornar um trader, você vai, independente que você faça um curso, independente que você faça uma mentoria, independente que você vai sozinho aí até quebrar a cara de vez e aprender por sua conta. Ah, não, só aprende se fizer um curso, uma mentoria. Não, você aprende sozinho. O problema é o seguinte: se você fizer um curso, você pode aprender aí em 6 meses, 1 ano. Se você fizer uma mentoria, se for bem acompanhado, você pode reduzir para 3 meses. E se você não fizer nada disso, você pode demorar 5 anos para começar a entender. E aí entra naquela mesma situação. A decisão é sua. Você pode fazer um curso, levar de 1 ano a 6 meses, se o curso for bom, se você der sorte, cair na mão de uma pessoa que te fala real, 1 ano a 6 meses, você pode estar bem. Uma mentoria, 3, 4 meses, bem acompanhado,
Perdão, você pode estar bem. Fazendo nada, você pode levar 5 anos. Mas quando for com 5 anos de tanto apanhar, de tanto doer, você vai começar a filtrar também as suas operações e vai começar, cara, isso aqui eu já fiz muito, eu sei que não dá certo, isso aqui quando eu fiz às vezes deu certo, então eu vou começar a partir daqui tentar ir pro lado que dá mais certo. E tá tudo certo, é normal isso daí. E o que eu desejo para você é boa sorte, independente do que aconteça, eu te desejo boa sorte. Então, não tem meios caminhos, é um caminho só, que você tem várias decisões para ser tomada. Então, tem a opção 1, a opção 2, a opção 3. E aqui você tomar como decisão, você assume todas as responsabilidades e os riscos. E isso é day trade. E vale muito a pena. Eu consigo te falar que vale muito a pena. Porque esse mercado mesmo, eu tenho guardado para mim os resultados, né, positivos, tem negativos também, tá? Mas eu tenho guardado para mim, tenho guardado muito para mim, porque eu entrei muito na ideia de que se eu mostro muito resultado, eu vou atraindo pessoas sem conhecimento nenhum, que querem, né, querem não o processo e sim o resultado, e com isso eu acabo levando ali a parcela de culpa por incentivar. E o incentivo, muitas das vezes, eu venho aqui falar com vocês aqui, na boa, assim, bater esse papo, tava com saudade, muito tempo, ficar 1 hora batendo papo com vocês aqui. O incentivo do lado certo, qual é o lado certo? É o lado de dizer que isso aqui não é fácil. Qual é o lado certo? É o lado de dizer que você vai ter que decidir. Qual é o movimento certo do mercado? Eu não sei. E quando você estiver aqui dentro, você não vai saber. A princípio, você precisa passar por um processo para você poder começar a entender. E quando você entender, sim, você vai começar a colocar na cabeça que você não vai ficar rico em uma semana, de que aqueles boleta alta que você viu lá na internet, elas são de outras pessoas que estão em outros níveis, de outras pessoas que têm uma mentalidade diferente da sua e tá tudo certo. E que se você quiser um resultado parecido com o daquelas pessoas, você vai ter que se comportar de uma forma diferente da forma que você se comportou até o momento, até o presente momento onde você está. Isso é day trade. Isso é você participar de uma jornada consigo mesmo e conseguir resultados. Ninguém chegou no mercado e conseguiu o resultado do dia para a noite. E quem fez isso foi por sorte. Quando veio as perdas, foi bem maior do que os ganhos. Então é muito uma questão de realidade. Eu acho que falta realidade, falta trazer a pessoa muito para esse lado. E como eu falei para vocês, eu não tenho perspectiva aí se venho ainda a mexer com o educacional ali, né? Mas o futuro a Deus pertence. Eu sou meio que dependente de pessoas, porque eu gosto mesmo de estar no convívio com as pessoas, de conversar com as pessoas. Hoje eu tô sem Instagram. Quem me seguir aí do canal viu que eu sumi com o Instagram lá, porque eu precisava de um tempo mesmo para refletir sobre tudo, né? Refletir sobre a minha vida pessoal, refletir sobre as minhas crenças, refletir sobre a minha vida mesmo. Então eu apaguei minha rede social do Instagram lá. Hoje eu tenho só o canal no YouTube. E entendam que isso não é o fim, tá? Amanhã eu posso reabrir lá a minha rede social e tá tudo certo. Mas o porquê que eu tô falando, comentando isso aqui com vocês, para que vocês entendam que o processo de ser um profissional de trader, ele não é simples assim como é pintado, tá? Ele tem todas as suas dificuldades, né, para ser passadas, barreiras que tem que ser enfrentada, tá? Eu acompanhei nesse período que eu fiquei fora pessoas bem de perto assim, que eu queria muito que a pessoa crescesse
crescesse mais a questão da mentalidade pessoal, né? Não é nem tanto a questão operacional, porque o day trade ele vai te jogar em muitas falsetas assim, ó. Cara, eu botei, vamos lá, vamos fazer uma analogia. Eu coloquei R$2.000 na B3, eu operei por 3 semanas, muito bem, eu fiz R$4.000. Em 3 semanas eu fiz R$4.000. Botei 2, então eu cheguei a ter o capital de 6. Aí o que eu fiz? Eu saquei 4, deixei os mesmos 2. Aí, cara, tu acredita, quando fui operar, era na 4ª semana. Na 4ª semana, em 2 dias, eu perdi os 2.000. Nossa, que chato. Aí eu botei 2.000 de novo. Aí nos 2 dias na frente eu perdi mais 2.000. E aí que vai bater aquele sentimento teu assim, ó. Cara, tu tava operando bem. Tu operou 3 semanas bem. 2.000 tu fez virar 6. Ok. Coloca os outros 2.000 agora teu de novo. Coloca de novo que vai dar certo. Aí tu vai lá e coloca e tu perdeu 6.000 agora. Na verdade tu perdeu 2.000. Só que na tua cabeça a sensação era que você tinha feito 4 com 2, né? Então você saiu de 2 e foi para 6. E isso é o que o day trade faz com a pessoa que não quer evoluir com sinceridade ali, evoluir por dentro mesmo. Primeiro, tem que vir para o mercado com dinheiro que você não precisa dele. Você não precisa daquele dinheiro para pagar o aluguel, você não precisa daquele dinheiro para pagar a água, para pagar a luz. Ele tem que ser um dinheiro que você, se perdesse ele no meio do nada assim, não te faria falta. É uma realidade isso. Não consigo falar nada diferente de vocês. Por isso, uma das situações que me levou a encontrar o mercado de futuros americano e encontrar boas empresas que de fato investissem em quem sabe operar. Porque saber operar não é ser ganhador infinito, não. Saber operar é estar operando no mercado hoje, ganhar $500 e amanhã perder 250, 300. Isso é saber operar. Então, até você encontrar lugares que realmente você consiga ficar à vontade, né? Demora também. Demora e é necessário você filtrar, né? Porque a imediação, as coisas que são imediatas, na maioria das vezes, elas não dão certo, né? Tem várias mesas, tem mesas aí. Hoje eu entendo um pouco de mesas e eu não estou aqui para falar mal de mesa, não. Falando de mesas americanas, eu estou aqui para falar bem, não é para falar mal. Mas existe mesas que vai te oferecer você vem aqui fazer um teste, e aí se você passar, na hora que você passar aí, em 2 dias você está aprovado, acabou. Entendeu? Aí vai te meter lá para fazer um colchão. Aí tu vai com sede, que tu deu sorte aí, aprovou em 3 dias, né? Eu já sei que isso é possível, aprovar em 3 dias, é possível aprovar em 1 dia. Aí vai te exigir o seguinte: agora já que tu aprovou, agora você tá na conta real, mas tu continua na conta simuladora, a gente sabe disso. Mas aí ele vai falar o seguinte: agora tu vai ter que fazer o colchão. O colchão é a mesma coisa de você fazer o primeiro teste, tá? Você vai empolgadão. Como você aprovou em 2 dias, você diz assim: cara, eu vou botar 4 dias para fazer esse colchão. Aí em 4 dias tu perde a conta. Por que aconteceu isso? Vou te explicar. Aconteceu isso porque você foi induzido que isso aqui era sorte, que isso aqui era fácil. Então, deixando uma dica para vocês já aqui. Para quem vê esse vídeo, provavelmente poucas pessoas vão ver, que ele é grande. Então, ninguém quer ver vídeo grande, não. A gente quer logo a receita do bolo já passando da farinha pro cortar o bolo. Então, vamos lá. Quando vocês forem procurar uma mesa, que são muitas por aí, e eu aconselho que vocês procurem pelo fato de que vai diminuir o risco para vocês, vocês têm que procurar o seguinte: quanto tempo a mesa quer que você aprove? Se ela te der liberdade de tu aprovar muito rápido, primeira paulada vem aí já, tá? Primeira paulada já é aí. Isso daí já é uma pegadinha. Segunda situação: como você vai aprovar rápido, você vai correr atrás do colchão rápido, você vai levar pau. Se você der sorte a aprovar, você não chega nem a bater o colchão.
Porque quando você for bater o colchão, você já tem feito tanta besteira que você já perdeu a sua conta e vai ter que retornar para a estaca zero lá, que é o quê? Refazer o teste, refazer o bendito teste. Então, se você vai fazer um teste, observa no seguinte: a mesa te exige consistência. A mesa te dá quantos dias para você aprovar essa conta? Como que é a situação de stop dentro da mesa? O stop é pequeno? O stop é grande? Ela aceita tu perder 20%, 30%, 50% no dia? Ela te trava? Como que é tudo isso? Primeiro conselho que eu te dou: vê tudo isso antes de entrar, pelo seguinte, porque senão você vai pegar tudo isso que eu estou falando, que na mesa é bom, e você vai transformar tudo isso contra você. Por quê? Você vai tornar contra você? Não, porque o trader bem me falou que está ganhando dinheiro lá em mesa, que é bom a mesa, porque eu não corro mais o risco do meu capital, e eu dou razão para ele mesmo, porque isso é verdade mesmo, porque se eu pensar que eu paguei valor X lá num teste lá de 50 mil, de 25 mil, vai ser bacana e vai dar tudo certo, porque eu nunca ganhei dinheiro porque eu não tinha dinheiro. Agora se eu passar num teste de 50 mil dólares, cara, é muita grana, 50 mil dólares. Só que você não entendeu que você não tem 50 mil dólares para perder no mercado. Quando a conta é de 50 mil dólares, mas a real perda sua, você tem que saber de quanto é. Você tem que avaliar, porque senão você não vai conseguir controlar através daqui. Ó. Você acha que tem uma conta de 50 mil? Aqui mesmo, nessa mesa, aqui é uma conta de mesa, ó, vou mostrar para vocês, ó. Uma conta, aqui mesmo nessa mesa, uma conta de 50 mil, você vai conseguir operar no máximo isso daqui, ó. Chega lá, eu paro para você. Pronto, ó, no máximo 0,50. 0,50 quer dizer o que aí? Como se fosse meio contrato. Meio contrato de Usatec, né? Então essa é uma conta de 50 mil, tá? Uma conta de 50 mil. E essa conta de 50 mil tem uma perda máxima de 3.500 dólares. Você está entendendo? Mesmo ela estando aprovada. Ou mesmo quando você começa seu teste, você só pode perder 3.500 dólares. Não é 50 mil. 50 mil é o nome, nomenclatura da conta. 25 mil, 50 mil. Você vai achar, não, agora eu vou ganhar dinheiro porque agora eu tenho uma conta gigantona, do jeito que eu sempre quis. Eu aprovei, ela é minha. E eu vou para cima. Por que muita gente vai cair no teste? Por essa questão aí de mindset. Vai virar a cabeça achando que tem muito, que é 50 mil de fato. E quando olhar, recebe a mensagem na tela: reprovado. Conta acabada. Comece do zero. Pague outra vez. Então todo esse papo que eu tô levando aqui com vocês, para aqueles que de fato conseguir ficar até o final, conseguir pegar alguma coisa, se de toda essa galera que for ver, uma pessoa aí gostar, não é nem gostar, que ninguém é obrigado a gostar de nada, conseguir tirar desse papo aqui de 1 hora que eu tô aqui com vocês, já tem 58 minutos, conseguir entender isso que eu falei para vocês aqui, poxa, já cumpri minha meta, já bati meu status aqui, tá tudo certo. Operaçãozinha, ó, quase vindo ali no zero, tá vendo lá, ó? 1 hora depois, 55 minutos depois, a operação não estopa, né? Não estopa e veio no zero. Nossa, mas isso é bom ou isso é ruim? Eu não sei. Se eu tivesse operando, isso para mim seria bom. Não seria ruim não, ele não me estopou. Então para mim seria bom. Mas e agora, qual seria a sua decisão? Cara, sinceramente, eu não sei te falar. Eu não sei se eu saía correndo, aceitaria o zero e perderia essa hora, que não teria nada errado, estaria certo. Ou eu não sei se eu falo, agora é que eu não saio mesmo, porque agora eu quero meu alvo. Eu não sei, eu não estou operando, eu só falei, comentei ali, fiz a narração, porque eu tinha um ponto chamado ponto de partida na tela e eu tinha um alvo para cima e um alvo para baixo. Então, o que eu fiz foi narrar a análise que eu tinha feito de mercado, né? Onde eu tinha um alvo para baixo e um alvo para cima. Então, o ponto de partida seria o meu ponto de decisão. O que eu faria, de fato, se eu tivesse operado
uma coisa que eu sei que eu não faria era ter saído, porque meu stop estava lá atrás e ele não foi atingido. Então isso realmente eu não teria feito. Mas agora eu não sei. Eu poderia já ter pensado, ter falado, cara, já que ele não foi no meu stop e tá me dando a chance aí de eu sair no zero, acho que eu vou de fato cair fora. Ou eu poderia pensar, cara, tá, já que o meu stop não tirou no stop, eu vou reanalisar isso daqui. E aí agora eu vou diminuir meu stop, vou baixar meu stop para cá assim, ó. E vou fazer o seguinte, vou pegar esse stop agora e stopar atrás dessa linha azul agora aqui, ó. Vou diminuir o stop. Diminuindo esse stop, eu diminuo minha perda, mas eu também só saio aqui. Só saio aqui. Não quero saber, eu só vou sair aqui. Estaria errado? Não, não estaria errado, não. Não estaria errado, estaria certo. E essas são as decisões, né, que todos os dias, independente do que você opere. Você opera o quê? Você opera B3? Você opera futuros americanos? Você opera Forex? Não interessa. Se você tiver num gráfico, você tem que ter esse map ou mapa. Map trade vencedor. Você vai ter que ter isso na sua cabeça. Map trade vencedor. Map trade vencedor faz o seguinte: decide e aplica a sua decisão e gerencia a perda e o ganho. Se você gerenciar só a perda, você está enrolado. Se você gerenciar só o ganho, você também está enrolado. E se você não fizer o que tem que ser feito, aí você está fora. Essa é a realidade que eu posso falar para vocês, de verdade, com a minha experiência que eu tenho. Então passou muito rápido, galera. Uma horinha passou. Sejam todos bem-vindos ao canal do TraderB. Quem quiser, vai chegando, vai se inscrevendo, vai deixando like, vai compartilhando com a galera. Fui!